Olá pessoal, hoje é quinta-feira, dia 29 de janeiro e por aqui começa mais uma edição do Jornal Últimas Notícias. Com Ednei Paine, diretamente aqui de Bento Gonçalves, a capital brasileira do vinho, Rio Grande do Sul, Brasil. Pessoal, hoje iniciamos novamente o bloco político falando dela. Gleisi Hoffmann, a senhora mais braba do partido de Lula. Pois ontem nós falamos que ela iria se desligar do ministério do presidente para concorrer nas próximas eleições como senadora do Paraná. E hoje ela volta às pautas, né? As nossas notícias. Pois ainda antes de largar a boquinha, ela anunciou que já mandou para análise agora no Congresso um projeto de lei que institui que o trabalhador tenha no mínimo 2 dias de descanso na semana. Bom, descanso remunerado. Mas esse projeto ainda tem alguns penduricalhos que vêm junto. Deixa eu falar aí que agora são 44 horas semanais, né, que o trabalhador tem que trabalhar. E nesse novo projeto da Gleisi aí é 40 horas semanais. Isso sem alterar nada do salário do trabalhador. Então vamos analisar essa proposta que pretende quebrar as pernas do Brasil. Ou você achou que eu peguei muito pesado nessa frase? Que nada. Ela tem que ser pesada, pois temos que analisar a proposta de 2 ângulos diferentes. Da parte do trabalhador, trabalha menos, ganha a mesma coisa, tudo certo. Menos trabalho com os mesmos rendimentos. Mas se nós formos olhar o lado do empresário, daquela pessoa que paga o trabalhador, acho que não vai ser tão legal. Pois o pequeno empresário já está sendo massacrado pelas altas cargas de impostos que o governo impõe aos empresários. Muitos ainda optam pela informalidade porque não conseguem mais pagar as contas. São tantos encargos que é difícil de analisar. Olha que eu apenas estou citando, tipo, aquela mercearia do Zé ou aquela loja de roupas da Sofia que fica aí no seu bairro. Estou falando de pequenos empreendedores. E ainda posso falar da Coca-Cola? Sim, lá vai ter outras saídas. Vai se afetar os lucros da Coca-Cola. A empresa, as grandes empresas, né, tem a solução de informatizar, botar cada vez menos funcionários, mais robôs para trabalhar. Essa é a solução para quem é grande. Mas para quem é pequeno, pega direto na veia, né? Cada funcionário custa uma fortuna. E se por um acaso vocês querem aumentar o valor do funcionário, cobre menos impostos. É simples. Então, de vez de ter uma pessoa trabalhando, as grandes empresas vão optar por robôs e vão mandar funcionários embora. Os robôs são mais eficientes, não dão prejuízo, não custam uma fortuna ao empresário. Mas aí quem sai perdendo? É o trabalhador. É sempre o lado mais frágil da corda que arrebenta. Então o governo tem uma previsão de aprovar esse projeto de lei, sabe quando? Ainda antes da metade desse ano. Pois sabemos, né, que depois da metade desse ano a cobra vai fumar. As pessoas vão falar mal uma das outras. E termina a eleição, elas se abraçam de novo, né? Eleição que irá tomar conta dos olhares de todos os parlamentares, digamos assim. Então podemos dizer que essa é uma ação eleitoreira? É sim. Como a da carteira de motorista, dar carteira de motorista a quem não sabe dirigir?
luz para todos. Bah, o governo está se puxando, né? Está puxando o Brasil para baixo. Você lembra na década de 90, no início, 91, 92, o PIB do Brasil era igual ao da China. Sabia? O PIB, Produto Interno Bruto. E hoje é 10 vezes menos que a China. Estamos trabalhando menos que a China, ganhando menos que a China. E se nós tivéssemos seguido a mesma linha de raciocínio da China, hoje nós seríamos um país onde a vida seria melhor. Onde você pudesse ir numa UPA e achar um médico logo porque você está com dor. Pois já vemos aqui no Brasil, se alguém com grandes poderes consegue mudar as regras, mudar a Constituição, é difícil de explicarmos essa situação, né? Assim, nunca nós seremos uma nação livre de princípios, como os Estados Unidos, pois aqui a impunidade está no DNA dos brasileiros. Sim, começa conosco, começa comigo, com você, que não sabemos cobrar ações de nossos governantes. Começa com você, eleitor, que quando vê um acidente de um caminhão que carregava televisões, em vez de você ver como está o motorista, você vai lá e saqueia o caminhão, leva uma TVzinha para casa. Sim, você que fura fila, você que estaciona em local proibido para deficiente, não sendo deficiente, é claro, né? Ninguém segue as regras. Então não terá perspectiva de mudar. Onde um político na sua campanha diz que vai mudar tudo e não consegue. Chegou a hora de mudar a nossa mentalidade. Temos que parar de deusificar políticos. Eles não são deuses. Tenha em mente que o presidente Lula, desde 2002, ele promete mudar o Brasil. Desde 2002, já estamos em 26. Ele promete comida na mesa do trabalhador. Olha isso na internet. Tem na internet. Ele em 2002 prometeu que ia botar mais comida na mesa do trabalhador. No outro mandato dele também. Agora, no último também. Fazem 20 anos que eles prometem a mesma coisa e não cumprem. Será que está tudo certo? Alguma coisa deveria mudar? Eu acho que sim, a vergonha na cara. Nós devemos cobrar um pouquinho mais? Sim, eu botei como referência Lula, mas tem tantos outros políticos aí. Tem tantos outros. Então vemos que a culpa de não sermos uma nação bem avançada é sobre a mentalidade que nós temos. Temos que entender, temos que discutir, temos que cobrar soluções dos nossos governantes, pois agora, no cenário político que estamos debatendo, é o quê? É o que nós estamos debatendo? O INSS? O Banco Master? Olha só a régua que estamos sendo medidos. Muita gente, pouca solução. Vamos falar sim de futebol aqui no Jornal Últimas Notícias. Quarta-feira de futebol com fiasqueira total. Nossos times estavam medindo seu potencial com equipes de pouca técnica, né? Pouco investimento. Times do Campeonato Gaúcho. E achávamos que éramos os máximos. Isso nunca foi parâmetro. Mas no primeiro desafio com um time de bons investimentos, características de Série A, a dupla Grenal se deu mal, perdeu. O Internacional achou problemas que já vínhamos pontuando há muito tempo, com várias saídas, poucos reforços chegando, e na hora do técnico trocar as peças de xadrez, não tinha jogadores à altura daqueles que estavam em campo.
Sequência, o Internacional. Na sequência vai pegar o Caxias. Claro, vai com o time reserva, né? O que tudo indica. Depois, quarta, tem Flamengo. Depois tem a semifinal do Gauchão, né? Quartas de final do Gauchão. Na sequência, depois pega Palmeiras. Para o Inter, olha... Tá difícil, hein? E o Grêmio também sofreu uma derrota. Mas na visão do técnico Luiz Castro, ele disse que o Grêmio soube competir apesar da derrota. Será que a gente entendeu o que ele quis dizer? E o Tricolor terá apenas na sequência o Juventude, Botafogo, Atlético Mineiro. Não dá tempo nem de pensar aí que está chegando jogos dificílimos. Esse foi o Bloco Esportivo. Deixa eu botar aqui pra vocês aqui, ó. Dá uma olhada. A Natal Fitness, que é a nossa patrocinadora no Bloco Esportivo, está sorteando uma camiseta do Grêmio autografada pelo elenco de 2018. No final do mês aí de fevereiro vão sortear uma baita camisa aí com assinatura aí da galera de 2018. Tá. É a Natal Fitness, né? Que sempre dá o apoio pra nós. A gente vai rodar agora a vinheta da Natal, ó. Dá uma olhada. Natal Fitness, a sua loja de acessórios esportivos. Atendemos os segmentos de caminhada, trilha, corridas, pilates, yoga, academia, paddle, beach tênis, ciclismo, natação e acessórios. Você também pode adquirir os produtos pelo site, que é natalfitness.com.br. Aqui você acha só as melhores marcas: Lacoste, Lecoq Sport Life, Natal Fitness, Santois, Body for Shoes, Wilson, Fila e Nike. Natal Fitness fica na Rua Senador Joaquim Pedro Salgado, 270, ao lado do Shopping América. Pessoal, a Natal Fitness tem dado um apoio enorme pra gente aí no Bloco Esportivo. Obrigado, hein? E você sabe, se precisar de artigos esportivos, o local certo é a Natal Fitness. Deixa eu falar aqui da BR-470, sim, dessa que a gente sempre fala aí. Novamente, pauta desse jornal. O motorista que tem que acessar a Serra do Rio das Antas deve ficar atento porque o DENIT confirmou interdições totais noturnas na rodovia entre Bento e Veranópolis, né? Nas noites de hoje e quinta, hoje 29 e amanhã sexta, dia 30. A medida integra as obras do quilômetro 193. A equipe que está construindo aquele viaduto, porque os bloqueios serão exclusivamente à noite, para reduzir o impacto do tráfego intenso aí que cruza o trecho durante o dia. Então, a partir de hoje, às 19h30, sentido Veranópolis e Bento, e depois vice-versa, às 20h30, no sentido Bento-Veranópolis, estará fechado. Será necessário ir para a desmontagem de um guindaste de grande porte, utilizado aí no panorama que seguirá nesses próximos dias, pelo menos até amanhã. Nessa etapa será realizada a desmontagem do guindaste na extremidade leste do viaduto. O serviço envolve muita coisa, né? Guindastes auxiliares, operados sobre a pista, exigindo a ocupação total da rodovia por questões de segurança. Então, o DENIT informa que durante o período noturno, no diurno seguirá operando normalmente, no noturno terá esses entraves, né? A primeira liberação ocorre às 6 horas da manhã de Bento a Veranópolis, com ponto de partida aí na Vinícola Cainelli. Deixa eu mostrar para vocês aí, ó. Eu queria compartilhar na realidade com vocês, né, um vídeo
que está rodando nas redes sociais aí da capital do vinho. Dá uma olhada. Que aguaceira. Dá uma olhada aí. É nesse vídeo, como vocês podem perceber, a rótula de acesso a Bento Gonçalves aí pelo Pórtico da Pipa. O vídeo percebemos que a chuva de ontem causou um alagamento aí. E é imprescindível. Então, desde já, fique alerta. As autoridades deveriam ter resolvido já esse problema, né? Mas pedimos aos motoristas aí que fiquem atentos, alerta, porque transitar pelo trecho aí com uma grande chuva é complicado. Vamos para o comercial da Harmony, nós voltamos em seguida. Harmony Sonorizações. Mais do que som e luz, a Harmony Sonorizações oferece para você um serviço com mais de 30 anos de experiência em festas de casamentos, eventos corporativos, palestras, aniversários, baladas e shows musicais. Devido à qualidade em seu trabalho, a empresa se tornou uma referência em seu segmento. Harmony Sonorizações, o som na medida do seu bom gosto. Pessoal, Harmony Sonorizações, o som na medida do seu bom gosto. Peraí, eu quero convidar vocês aí, nesse final de semana, acontecerá um grande evento aqui em Bento Gonçalves, no Hangar. Uma festa flashback. Festa intitulada Máquina do Tempo. Bem legal a festa, eu gostaria de convidar vocês aí para essa festa, então, nesse sábado, dia 31, no Hangar, aqui em Bento Gonçalves. Dá uma olhada aí. A festa retrô que vai virar a sua cabeça acontecerá no Hangar, sábado, dia 31 de janeiro. Venha relembrar os sucessos dos anos 70. By the rivers of Babylon. 80. 90. This is the rhythm of the night. E 2000. Comandando a festa, DJs que vivenciaram essa época. Festa Máquina do Tempo. A festa retrô que vai ficar na história. No Hangar, dia 31 de janeiro. Não fique de fora dessa. Pessoal, gostaram? Deu água na boca. No Hangar aqui, o Hangar trocou de lugar, né? Não é mais na Planalto, agora é em direção indo a Coab. Bem legal. Bem legal, festa show de bola aí. Estão convidados então, né, nesse sábado a partir das 10 da noite, 11, 10 ou 11, eu não tenho certeza, mas no princípio então vai 11, né? Tá? Bom, voltando às nossas pautas aqui, todo ano é a mesma coisa, né? Confusão na hora da distribuição de vagas em creches do município aí pela prefeitura municipal. Todos os anos essa mesma ladainha. Pelas compras das mesmas também, né? Quando não tem mais condições de alocar as crianças nas creches. E os pais denunciam a falta de informação na questão. A SMED informou que o processo está em atendimento e há cerca de 600 vagas disponíveis entre a rede pública e a compra de vagas aí conveniadas aí pela prefeitura dentro de uma capacidade de 2.197 crianças. Tá, o início do ano letivo traz à tona então essa dificuldade de acesso de vagas de educação infantil. Pais e mães relatam desespero, falta de clareza, listas que demoram a ser divulgadas, as vagas, enquanto a Secretaria Municipal de Educação, a SMED, sustenta que o processo segue critérios de editorial e capacidade de atendimento. Eu acho que o clima é muito de incerteza nessa galera aí, né? Pois também questionaram o tempo de análise, já que as inscrições começaram em novembro do ano passado. Será que não deu para desenrolar? A principal crítica recai sobre a percepção da falta de transparência nos critérios de seleção. Em nota, a SMED informou que o processo está em andamento e
e há cerca de 600 vagas disponíveis aí. A pasta também atribuiu parte da demora às pendências de documentação e tentativas do uso de endereço fora do zoneamento. A educação infantil deve ser apresentada pelo Estado, né? O Estado que é dever do Estado. Sobretudo quando a ausência de vagas compromete o direito ao trabalho dos responsáveis. Nesse caso, o judiciário pode determinar matrícula imediata ou custeio em escola particular. Para os pais que não conseguem vaga, deixa eu dar uma dica aí. Podem procurar o Ministério Público, lá vai ter a Promotoria da Infância e Juventude. Ou também, se você tiver muito baixa renda, a Defensoria Pública aí do Estado também é bem viável, né? Tem que se puxar, né? Tem que se puxar. Deixa eu tirar a minha imagem da frente aqui, não vão se assustar. A imagem de fundo é de um revólver. Muita gente não gosta, né, de ver isso aí. E porque eu resolvi botar esse fundo hoje, porque eu gostaria de compartilhar com você, sim, essa arma. Agora eu vou expor o meu ponto de vista, pois aqui, depois que o Lula assumiu, ficou muito mais difícil de o cidadão ter uma dessas armas. Às vezes ela faz falta, e como faz? Algumas pessoas vão achar feio, triste ou em desacordo com esse noticiário, mas eu tenho sim uma informação que pouca gente passa para você. Lá nos Estados Unidos, um país onde a carteira de trabalho não existe, onde as férias são negociadas diretamente com o patrão e nunca são de 30 dias, onde as pessoas morrem tentando entrar ilegalmente no país para trabalhar. É um país que você tem, se você tem um green card ou se você é cidadão americano, você tem o direito, além de ter uma arma como essa, de portá-la. Você tem o direito de se defender, de defender a sua família. Coisa que aqui no Brasil nos tiraram. E ainda basta você se sentir ameaçado que você pode usá-la. Que loucura, né? É sobre essa lei lá nos Estados Unidos que você não ouve dizer que lá tem facção. Porque não tem. Se criam alguns bandidos, mas eles aprendem as duras penas que se for assaltar uma pessoa, ela poderá estar armada e te matar. Então o bandido fica quietinho na dele. Por isso que eu defendo a posse de armas por cidadãos de bem. Cidadãos de bem. Pois os bandidos já estão usando. E o governo, o que fez aqui no Brasil? Desarmou a população de bem. No estado da Flórida, lá nos Estados Unidos, existem mais armas que pessoas. Então que fique na sua consciência, hein? Para você pesar, eu acho que deveríamos ter um brinquedinho desses em casa. Todo mundo deveria ter. Aí não teria mais assalto, não teria mais morte. As facções estariam desfeitas, né? Esse foi o Jornal de Umas Notícias de hoje. Nos encontraremos em mais uma edição amanhã. Até lá, valeu!